Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e temos resumo do dia. A gente teve hoje o primeiro dia da ATP 500 de Rally, da ATP 500 de Queens, que são aí esses preparatórios maiores que existem antes de Wimbledon. Muita gente joga essa semana, tira a próxima de folga e aí vai para Wimbledon. Tem gente que não muito confiante vai jogar na semana que vem também, em Eastbourne, em outros torneios. Mas fato é que assim, a gente teve jogos interessantes hoje, Rally com 5 partidas, Queens com 6, né? Mas de qualquer maneira aqui, alguns jogos que mostram alguns tenistas que podem ir mais longe, tenistas que precisam urgentemente de bons resultados, até para quem sabe ter uma boa campanha no Grand Slam. Então, a ver o que aconteceu em cada um dos torneios. E, obviamente, pedir, né, cara, você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos para os jogos. Primeiro, Fabiano Marozsan venceram do Miomir Kecmanovic de virada, 2 horas e 11 nessa vitória de 2-7-1, 6-7, 6-4, 6-4, né? Tipo, boa vitória do Marozsan. A verdade é também que o Kecmanovic há tempos não consegue jogar um tênis sólido, um tênis digno aí de um top 30, né? Que já chegou a ameaçar ser, né? Agora é um tenista que, sinceramente, é pouco confiável. O Marozsan também não é muito confiável, mas ao meu ver é mais talentoso que o Kecmanovic. Para mim tem mais mão, tem mais habilidade e é uma bela vitória dele na grama. E vai ressaltar, o grande problema do jogo do Marozsan, ao meu ver, é saque. Ele é um sacador que, ao meu ver, tem muitos problemas. Daniil Medvedev venceu Daniel Altmaier por 2-0, 6-3, 6-3. Uma vitória, eu não vou dizer tranquila do Daniil Medvedev, porque ele teve seus momentos ruins, né? E assim, em pontos no primeiro saque ele teve 71%, foi até mais baixo que o Altmaier, mas a verdade é que ele aproveitou as chances dele, né? Teve 2 breakpoints contra, ele salvou os 2, ele produziu 6 e aproveitou 3. Ele foi bem preciso aí para conseguir aproveitar as chances dele e conseguir vencer o alemão sem ter que passar por um drama muito grande. Gostei que o Medvedev explorou muito o backhand na paralela, não ficou só jogando na cruzada. Isso foi bacana de se ver porque difere um pouco do que a gente está acostumado a ver de um Medvedev que às vezes é um pouco previsível no fundo de quadra, por mais efetivo que ele possa ser em várias oportunidades. Alexander Bublik venceu o Alexander Miller por 2-0, duplo 6-4. Bela vitória para o Bublik e destaque, não encarou um breakpoint sequer, 89% dos pontos com o primeiro saque, 71% com o segundo. É uma demonstração de um bom resultado aí por parte do tenista cazaque, que pode ser o oponente de Jannik Sinner na próxima rodada. O Stefanos Tsitsipas sofreu e precisou de 2 horas. Agora que me paro para perceber, o jogo até que foi assim rápido, né, para 3 sets e um tie break no terceiro, mas vitória do Stefanos Tsitsipas, 6-4, 3-6, 7-6. A estreia com o Ivan Izevich não traz muita coisa de nova em termos de desempenho, nada muito de diferente do Stefanos, mesmos problemas, mesmas qualidades, mas há um destaque aqui porque foi um jogo que o Stefanos, a meu ver, é aquele negócio. Ele teve menos pontos ganhos com o primeiro saque, 74 contra 82, menos com o segundo, 61 contra 65. E aí você para pensar, então quer dizer que o Stefanos ganhou menos pontos no jogo? Ganhou, até cometi um erro que eu falei que foram 11 a mais para o Darderi, foram 9, mas ainda assim, né, 95 pontos para o Darderi, 86 para o Stefanos. É aquele negócio, você pode ganhar um game por 2 de vantagem, ou 4, né, e você pode ter essas distorções, dá para você ganhar uma partida com menos pontos, mas é aquele negócio, os pontos decisivos são os que mais contam, né, você aproveitar as oportunidades, as brechas, né, o Darderi produziu o dobro de breakpoints, 6 contra 3, mas ambos quebraram o saque do oponente uma vez cada um, né? E assim, o terceiro set, eu acho que ele é muito especial, né? Porque assim, o Darderi, ele estava jogando melhor, ele estava conseguindo incomodar mais o Stefanos Tsitsipas, mas o tie-break que ele faz no final não funciona, né? Tipo, ele realmente jogou um tie-break com muitas escolhas erradas, dando vários pontos de graça, e aí acabou que o Tsitsipas acabou com essa vitória por 2-1, mas longe também de ser aquela atuação que a gente vai falar, nossa, o Stefanos está indo muito para o caminho certo, tem muita coisa para melhorar e vai ter trabalho em Ivanisevic para colocar o Stefanos de volta no top 5. Quentin Halys ganhando o Benjamin Bonzi por 2-0, o Halys, né, 18 aces para ele na partida, fez uma baita atuação com o saque, né, 90% dos pontos com o primeiro saque contra 55% do Bonzi, então domínio grande do Halys na partida e foi realmente aquela atuação para mostrar que tem qualidade para jogar na grama, saca bem, tem um baita forehand, é um jogador interessante de grama com o Quentin Halys. Amanhã
A gente basicamente colocamos aqui terça-feira, né? Porque vai que você está assistindo esse jogo na madrugada, esse vídeo na madrugada de terça, vamos lá. 6h30 da manhã a gente vai ter o jogo entre Andrei Rublev e Sebastianov, né? São os jogos que acontecem em rally. A gente vai ter o jogo também entre Jesper de Jong e Thomas Mahat, Pedro Martínez contra Thomas Martin Etcheverry, Francisco Cerúndolo contra Alex Mikkelsen, João Fonseca contra Flávio Koboli, é o segundo jogo de segundo horário, né? Hugo Humbert contra Denis Shapovalov, jogo bom isso aí, hein? Félix Auger-Aliassime contra Laszlo Djere, Yannick Sinner contra Yannick Hanfmann, um jogo interessante também. Lorenzo Sônego contra Jan-Lennard Struff. Embora eu acho que o Sinner vai tirar de letra essa partida, mas não deixa de ser um oponente que tem alguns recursos legais para a grama, né? E ainda joga em casa. A gente teve também o ATP 500 de Queens e o Daniel Evans, convidado para o torneio, foi lá e ganhou do Francis Tiafoe 7-5, 6-2. A gente fala, né? O Tiafoe não é tão confiável, né? Fez uma baita campanha em Roland Garros, jogou muito tênis, né? Aonde não se esperava, nunca foi um grande tenista de saibro. E aí vai para o Wimbledon e a história é muito diferente, né? E o Wimbledon não rende a mesma coisa. E aí a gente vê ali, não, vai para a grama, né? Tipo, ele que na hora que você espera, né? Tipo, que ele tenha um desempenho melhor, porque ele joga bem para essa superfície, as qualidades dele no fundo de quadro, bom saque, eram para ser potencializadas. Ele vai lá e perde feio pro Daniel Evans, né? 7-5, 6-2. Detalhe, né? O Evans hoje é o 199 do mundo, né? Muito longe, né, do auge dele. E já teve um auge bacana o Daniel Evans, mas hoje já tá ali no fim de carreira. E o Tiafoe teve uma atuação muito errática. E para mim, assim, o Tiafoe é um cara que não tem muita variação estratégica, é um tenista que, assim, tem um jogo dele, quando funciona é uma maravilha, quando ele está confiante ele é capaz de fazer grandes devoluções, ótimo jogo de fundo de quadro, extremamente atlético, rápido, mas quando não funciona é um festival de erros não forçados e um cara como o Evans e uma superfície como a grama não perdoaram isso, né? A gente teve o Roberto Bautista Agut vencendo o Nuno Borges por 2-7-1, jogo de 2 horas e 31, 6-7, 7-5, 6-4. Roberto Bautista Agut, inclusive, sempre foi um tenista de grama muito bom, né? Na Espanha, você não espera que tenistas tenham lá tanto tato para jogar na grama, até porque é uma escola toda baseada no saibro, mas o Bautista Agut, eu sempre falei, né? Ele se destaca pela inteligência, né? Pelo que ele conseguiu construir estrategicamente na carreira dele e maximizar os resultados, mesmo sem ter um jogo de super armas, né? Então, assim, baita vitória para o Bautista Agut de virada contra o Borges. A gente teve o Roger Rune ganhando do Christopher O'Connell por 2-0, 6-3, 6-4. Boa vitória para o Rune. Vamos ver quão em condição física o Rune está para esses torneios de grama. A gente sabe que a gira de saibro dele foi bem oscilante. Infelizmente ele não pareceu ficar em condição o tempo todo, né, para jogar em alto nível. E assim, esse jogo contra o O'Connell, uma atuação sólida do Rune. Teve 3 break contras e salvou os 3. Produziu 7 e aproveitou 2 aí o Roger Rune. E assim, né, o chaveamento lá do torneio de rally, quem sabe pode permitir jogos ali, testes bem interessantes para ele antes de Wimbledon. A gente teve o Jakub Mensik vencendo o Cameron Norrie, jogo que teve altos e baixos para o Mensik, né? 7-6 no primeiro set, segundo set 6-1 para o Norrie, mas no terceiro 6-1 para o Mensik. Detalhe, 20 aces para Jakub Mensik na partida. E assim, né, ele ganhou 83% dos pontos com o primeiro saque, o que é um número muito positivo, mas um destaque negativo, apenas 29 com o segundo, 10 de 34. Nos pontos no fundo de quadra, bastante dificuldade para o Mensik, mas o próprio Cameron Norrie também teve uma porcentagem baixa com o segundo saque, mas ainda assim maior, 43%. De qualquer maneira, importa quem ganha a partida e quem ganhou foi o Mensik. Então, gente, a gente teve o jogo do Jacob Fernley contra o tenista australiano Bolt, né? 6-2, 6-4. Fernley vem jogando bem nessas últimas semanas. E a gente teve o Mackenzie McDonald ganhando do Gael Monfils, duplo 6-4. O Monfils teve uma queda ali no início do primeiro set. Parecia que fisicamente se incomodou bastante durante o jogo todo com isso. Mas a verdade é que assim, não sacou bem. Ele que é um cara que estava sacando muito bem no início do ano. Só 5 aces na partida e 8 duplas faltas. Forçou demais o jogo. E assim, né, foi quebrado 3 vezes, né? Teve 5 breaks contra, só salvou 2. Não foi uma boa parte do Gael Monfils, me parece que está sempre tendo que pegar no tranco. E eu acho que assim, a intensidade que ele vem jogando tanto na grama e no saibro é mais baixa. Eu acho que ele só eleva essa intensidade se o torneio for em casa. Por exemplo, o torneio acontece lá em Roland Garros, a gente viu o Monfils jogando na marcha extra. Mas acontecendo assim, do jeito que foi, na Londres, né? Talvez em Wimbledon jogue um pouco melhor porque é um torneio maior, mas
infelizmente não é um Galmon físico que foi tão interessante de assistir como estava sendo magnífico ver ele jogando lá nos torneios de quadradura, né? No torneio de Queens, o que a gente tem para amanhã? Alex de Minaur e Jiri Lehecka, Alexei Popyrin contra o Alexander Vukic, a gente vai ter o Brandon Nakashima contra o Giovanni Mepic-Perricard, Arthur Hinderknecht contra o Ben Shelton, Jason Brooksby contra o Jack Draper, Carlos Alcaraz contra Alejandro Davidovich Fokina, o Jordan Thompson contra o Jaime Munar, a gente vai ter o Cloretan Moutet contra o Taylor Fritz, Gabriel Diallo contra o Billy Harris. Então esses são os jogos que acontecem amanhã no torneio de Queens. Vamos ver aí quem sai vencedor de todas essas partidas. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.